Graça e paz, meus amados, que o Senhor seja contigo, guardando você, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe, para que outras pessoas também sejam abençoadas com o conteúdo que estamos produzindo. Amém? Que o Senhor seja contigo no nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar, queridos, uma palavra que eu creio que vem do coração de Deus para as nossas vidas, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 9, que nos diz o seguinte: os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Queridos, essa palavra nos diz coisas muito profundas e muito importantes, que é o Deus estar presente na nossa vida. Porque quando Deus ele está presente nas nossas vidas, tudo pode acontecer segundo os propósitos de Deus. E nós sabemos que quando viemos ao mundo, há um propósito. Tudo que é feito e tudo que acontece sempre há um propósito. Quando nossos pais nos conceberam, eles tinham um propósito. Com certeza, eles queriam que fôssemos menino ou menina, homem ou mulher, mas que fosse cidadão ou cidadã de bem, pessoas bem-sucedidas, pessoas que fossem benéficas à comunidade e à sociedade, pessoas realizadas, pessoas que cumprissem o seu propósito. Também, quando nós viemos ao mundo, Deus tem propósitos a nosso respeito. Eu quero te dizer que Deus tem propósito a teu respeito, independente da tua fé, da tua crença, Deus tem propósitos a teu respeito. Então, eu quero te dizer que os propósitos de Deus a teu respeito são os melhores. E eu quero lhe dizer que Deus, ele é soberano em seus propósitos. Deus é soberano em seus propósitos. Mas nós nem sempre conhecemos os propósitos de Deus. Nem sempre conhecemos o propósito de Deus. E quando observamos o texto que nós lemos, que nos diz que os patriarcas, por inveja de José, o venderam para o Egito, e nos diz que Deus era com José, mas Deus era com José, fica difícil nós conhecermos o propósito de Deus nesse aspecto, porque para José certamente seria algo diferente, porque José ele não sabia o porquê dos trágicos acontecimentos que lhe sobrevieram, né? Eu creio que um dos maiores problemas para as pessoas que estão passando por luta, por problema, é não compreender o porquê disso. É não compreender o que foi que aconteceu para isso acontecer, para isso lhe suceder. Eu creio que o grande dilema da vida de José foi entender isso. Assim como o grande dilema da vida de Jó foi entender o porquê que ele passou por tanto sofrimento, ele sendo um homem justo, como o próprio Deus falou, um homem bom e correto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas por que tanto sofrimento? Por que tanta coisa aconteceu? Né? Mas o que fazer quando não entendemos o que está acontecendo? Né? O que fazer quando nós não temos um discernimento claro da situação que estamos passando? O que é que podemos fazer diante de tudo isso? O que é que podemos fazer diante de coisas que fogem ao nosso entendimento e que fogem ao nosso controle e que nos causam sofrimento? O que fazer? Eu posso lhe dizer uma coisa. O que fazer? Permanecer íntegro. Queridos, integridade é uma característica que Deus procura em todos os homens e mulheres. E isso independente de circunstâncias. Integridade aqui dá a ideia de inteireza de caráter, ou seja, o seu caráter ele não vai estar devedor em nada por causa de circunstâncias contrárias ou por causa de acontecimentos trágicos que vêm acontecer a você. Então, quando tudo parecer ruim e nós não entendemos o porquê de estar acontecendo tantos problemas, devemos permanecer íntegro e saber que Deus jamais vai nos induzir ao pecado, porque o problema que acontecer comigo, o problema que acontecer com você, meu querido, pode ter certeza, não é para nos derrubar, não é para nos fazer pecar contra Deus. Não é. Não, com certeza não é. Pode ter muitos propósitos,
pode tratar com a nossa humildade, pode tratar da nossa maturidade, pode nos preparar para um novo tempo, mas a verdade é que Deus está conosco. E Deus, ele não explicou a José o motivo daquele momento difícil, o motivo daqueles sofrimentos. Mas no final nós entendemos que José compreendeu que tudo que lhe sobreveio foi com um final ou com uma finalidade soberana de Deus, para um propósito ainda maior, para a realização de um projeto ainda maior. Ele compreendeu isso e pôde consolar seus irmãos com essas palavras. E também nós vemos que o próprio Jó, no final de tudo, em Jó capítulo 42, verso 1, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele entendeu a soberania dos propósitos de Deus, porque Deus sempre é soberano em seus propósitos. E Deus, ele jamais nos abandona em circunstâncias contrárias. Ele sempre vai estar conosco, porque nem sempre quando tudo vai bem, Deus está conosco. E nem sempre quando tudo vai mal, nós estamos sem a presença de Deus. Porque o estar tudo bem, ser bem sucedido, não é um indicador 100% certo de que Deus está no negócio. Nem tampouco quando as coisas vão ruim e acontecem coisas que nós não gostaríamos e que realmente nos entristece, indica a ausência de Deus. Porque Deus, ele não nos abandona nas circunstâncias contrárias. E independente de circunstâncias contrárias, eu tenho que ter certeza que Deus está comigo. E se você estiver passando por circunstâncias, experiências contrárias, que não é de maneira nenhuma aquilo que você gostaria de estar passando, saiba que isso não indica que Deus não está com você, mas Deus, ele está com você, sim, e precisamos ter essa certeza. Olha a circunstância da vida de José, vendido como escravo aos 17 anos, sem ter feito nenhum mal, nenhuma culpa. Depois de ser vendido como escravo, ele achou graça diante de Deus, ou seja, Deus estava com José, lá na casa do seu senhor, Potifar, e o senhor Potifar pôs ele como administrador da sua casa. Mas, devido a José se negar a pecar, pois ele se recusou a se prostituir e se recusou a adulterar com a esposa do seu senhor, Potifar, ele foi vítima de uma calúnia, de uma difamação, e ele foi preso. E ele foi de uma situação de alguém que tinha uma certa liberdade dentro de casa, como administrador, para uma prisão, um lugar mais difícil de se viver. Mas o interessante é que lá mesmo, nessa prisão, Deus também deu graça a José. E o carcereiro deixou tudo a cargo de José, então ele administrava e cuidava dos outros presos. E lá, José também, ele interpretou o sonho de 2 presos, que eram oficiais do rei. E a profecia aconteceu segundo, ou a interpretação do sonho aconteceu exatamente como José interpretou. E José pediu ao copeiro Mor, que ele interpretou o sonho: olha, lembra-te de mim diante do rei, lembra-te de mim diante de Faraó. Mas aquele homem esqueceu. Então observe, José foi vendido como escravo, alcançou o favor de Deus, teve uma boa posição dentro da casa do seu senhor, foi vítima de calúnia, de mentira, de falso testemunho, foi para o cárcere, no cárcere achou graça diante de Deus, foi instrumento de Deus para abençoar vidas, pediu que lembrasse dele, quando estivesse tudo bem, cumprido o que ele tinha interpretado, mas se esqueceram dele. Como será que José ficou? José, ele permaneceu íntegro, porque circunstâncias não determinam presença ou ausência de Deus. Circunstâncias, elas não vão determinar presença ou ausência de Deus. O que determina a presença de Deus ou a ausência de Deus é como nós nos portamos em meio às circunstâncias contrárias, queridos. Isso sim é que vai determinar a minha atitude e a tua atitude diante das circunstâncias adversas, vai demonstrar para todos se Deus está ou não conosco. Amém? Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas
o que eu entendo é que Deus age por meio das circunstâncias, né, para que aconteça segundo o propósito de Deus, ou seja, as circunstâncias se moldam aos propósitos de Deus. As circunstâncias, elas sempre vão se moldar aos propósitos de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco, Ele não nos abandona. Amém? E Paulo manda nós termos um coração agradecido. Ele diz que em tudo nós devemos ter um coração agradecido, mesmo nas circunstâncias contrárias. E não é agradecido pelas circunstâncias contrárias, é agradecido porque Deus está conosco. Amém? Olha, o final de uma grande batalha, ele será sempre uma grande vitória ou uma grande derrota. Entenda isso, o final de uma grande batalha, ele vai ser sempre ou uma grande vitória ou uma grande derrota. Porque muitas vezes a derrota vem por nós não compreendermos as dinâmicas da batalha. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, o que eu entendo é que, quando nós não entendemos a dinâmica da batalha, quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós podemos deixar de usar as armas certas. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Quando Davi foi lutar com Golias, Saul queria que ele usasse armadura, espada, toda a indumentária de um guerreiro, mas ele não estava acostumado com aquilo. Mas ele usou o quê? Aquilo que Deus o tinha capacitado a usar, que foi uma funda e pedras, que ele sabia usar. Então Deus, ele sempre vai usar os meios e os recursos que sejam familiares a nós, ou que Ele prover para nós, para nos ajudar e nos capacitar a vencer as batalhas. E nós muitas vezes podemos ser derrotados por não compreender as dinâmicas da batalha e assim não usar as armas certas. Às vezes a batalha é espiritual e nós queremos usar armas carnais, agir na força do braço, na força da intelectualidade humana. Mas nós também podemos ser derrotados por desistência. E Deus não nos chamou para sermos covardes, Deus nos chamou para nós termos firmeza e seguir em frente. Mas também podemos ser derrotados por falta de fé. E quais foram as armas que José usou? Ele usou a sua fidelidade. Ele foi fiel a Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de tentação, nos momentos de provação. Porque ele sabia quem ele era. E ele sabia quem Deus era. E ele sabia que Deus, ele é puro, santo, perfeito e sem mistura. E ele não aceita pecados, mesmo dos seus servos fiéis. E ele também agiu por fé. Ele teve fé, teve perseverança, ele não desistiu, não deixou de ser fiel, não deixou de temer a Deus em nenhum tempo. Por isso, queridos, permaneça firme em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio a batalhas, permaneça firme. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é contigo e Deus sempre vai te conduzir em vitória se você permanecer firme. Amém? Vamos orar nesse sentido, queridos? Ore comigo onde você estiver aí na sua casa, amém? Pai Santo, Deus amado, te pedimos que cada um dos que estão conosco nesta hora, Pai, possa ter plena certeza de que o Senhor é soberano em seus propósitos e que independente do que eles estiverem passando, Senhor, eles possam depositar a sua fé e a sua confiança em Ti e não desistir, mas perseverar sabendo que Tu estás com Ele, em nome de Jesus. Então capacita cada um dos que estão passando lutas, Pai, a permanecer firme e que o final dessa luta seja para ele uma grande vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, querido, e que você esteja com o Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.